Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui morrendo de saudades, né? Estamos distantes fisicamente, mas precisamos tomar essa atitude, né? Uma atitude responsável para a gente tentar minimizar a situação do nosso país. Tá certo? Então, hoje a gente vai estar num formato diferente. Vamos estar com vocês através de um conteúdo online, tá? E a gente vai estar passando todas as orientações que vocês vão precisar, tá certo? Inicialmente, eu preciso que vocês abram um livro, certo? De profissão de cuidador, tá? Tá aqui o meu já. Vocês vão lá no capítulo 12, na página 62. Então, abra o material antes de assistir o nosso conteúdo online. Por quê? Porque vocês precisam já ter uma noção e poder acompanhar direitinho o que é que eu vou passar para vocês, tá certo? Então, hoje a gente vai estar falando do cuidador e a melhora, né, da memória. E eu vou estar passando para vocês como é que funciona essa questão da memória, tá bom? Então, vamos iniciar nosso conteúdo, né? E eu vou estar passando para vocês todos os detalhes. Então, vamos lá. O que a gente vai ver hoje? O conceito, certo? Memória e aprendizado. Também vamos estar vendo os tipos de memória. Vamos estar falando também um pouquinho do esquecimento, porque vocês sabem que vocês vão trabalhar com idosos, né? E pode acontecer a fase do esquecimento e a perda também da memória. E aí depois a gente vai entrar como o papel do cuidador para a melhoria, né, da memória desse paciente de vocês. Mas isso pode ser tanto a criança, o adulto, como o idoso. Vocês podem também estar vendo a questão de trabalhar com pessoas que têm alguma deficiência, alguma dificuldade, né, e vão estar auxiliando nesse processo, tá certo? Então, vamos iniciar nosso conteúdo, tá? E eu já trago um questionamento para vocês. Será que memorizar é algo importante para a aprendizagem? Porque eu vejo muito, né, os professores falando assim, gente, não é para memorizar o assunto, ou não é para decorar o assunto. Será que esses dois termos têm o mesmo significado? Será que decorar vai ajudar no nosso processo de aprendizagem? Será que memorizar vai ajudar? Então, é esse questionamento que eu quero que vocês reflitam aí, parem para pensar um pouquinho. E aí a gente vai estar dando início ao nosso conteúdo, tá? A partir desse questionamento. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou estar conceituando, né, aprendizado e memória, né? Aprendizado, gente, é o processo de aquisição de informações, tá? Então, para a gente poder aprender alguma coisa, a gente primeiro precisa estar vendo como é que a gente adquire, né, as informações, né, o novo conhecimento, para depois entrar o processo de memorização, que é aí que é onde vai ser trabalhada a memória, né, que é a retenção da informação aprendida, certo? O processo através do qual codificamos, armazenamos e recuperamos a informação. Não há aprendizagem sem memória, tá? Então, eu vou precisar passar para vocês só uma ilustração, né? Eu trouxe aqui, tá, um material para vocês que simboliza o nosso cérebro, só para que vocês entendam melhor como é que funciona. A parte frontal do nosso cérebro, que é o lobo frontal, desculpa, ele vai estar armazenando toda a parte de emoção, toda a parte de linguagem. Já no lobo parietal, que é essa partezinha aqui, ó, de cima, vai ficar o processo, certo, sensorial, né, onde a gente aprende as emoções, onde fica a parte do sentido, né. Atrás, que é nessa partezinha aqui do cerebelo, que é como se fosse um cérebro menor, vai ficar a parte operacional, né? A parte da visão, a parte motora, certo? E aqui nas laterais, que é o lobo temporal, tá? Vai ficar, vocês não vão esquecer, porque é próximo do ouvido, então vai ser a questão da audição, certo? Então, tudo que a gente memoriza, a questão do aprendizado, ele fica nessa parte do lóbulo, né, frontal.
Se a gente for trazer de forma mais lúdica, para a gente ilustrar melhor como é que funciona esse processo, eu trouxe aqui um cubo mágico. Vocês estão vendo que ele tem uma partezinha azul e uma partezinha laranja. Se a gente entregar isso para uma criança, eles vão tentar fazer o quê? A gente vai ensinar para eles que eles precisam deixar tudo da mesma cor, essa facezinha da mesma cor, que seria o azul, tá? Então, vocês entendem que eles precisam, né, esquecer a cor laranja e adquirir, né, ter o processo de aquisição da cor, o quê? Azul. Então, vocês estão vendo que para a gente aprender, a gente precisa esquecer algumas coisas que não são necessárias, e a gente precisa focar em algo que vai ser necessário para mim nesse momento. Então, por isso que é importante, quando a gente vai ensinar para uma criança, né, reforçar, fazer com que estimule ela visualizar, para que isso seja aprendido, para que isso fique na memória dela, senão ela vai esquecer. Vai ser uma memória fotográfica que daqui a pouco ela vai esquecer. Então, por isso a importância de vocês estarem estimulando tanto os idosos como também as crianças, tá? Então, vamos lá voltar para o nosso slide, tá? Então, eu trago aqui, ó, os tipos de memória. Memória sensorial, memória a curto prazo e memória a longo prazo. Como é que funciona isso, tá? Vamos lá. A memória sensorial é aquela de aquisição mesmo. É aquela onde é que vai estar funcionando a nossa sensação. A gente vai visualizar, né? Vai ter a questão dos sentidos, do olfato, né? Da visão, da audição. Então, é aquele momento inicial, onde a gente adquire algo, né? A gente vai ter o processo de aquisição. Essa informação, ela pode desaparecer rápido? Pode. Pode ser fácil, né, a gente adquirir, mas ela pode também sair fácil. Como eu falei, não são as impressões sensoriais, né? Som, sensação ou imagem, que vai durar apenas fração de segundos, tá? E se você não prestar atenção nisso aí, essa memória ela vai ser perdida, ela não vai ser, né, adquirida, não vai ter uma aquisição posterior, tá certo? E aí a gente vai para a memória de curto prazo. Essa memória de curto prazo, né, tem um sistema de duração mediano entre a memória sensorial e a memória a longo prazo. Para que as informações passem da memória sensorial para a memória a curto prazo, é preciso reter a atenção, que foi aquilo que eu expliquei para vocês. Eu me deparei com a situação, vamos supor que eu senti um cheiro muito agradável. E aquele cheiro agradável, né, me fez prestar atenção na pessoa. Aquela pessoa me chamou a atenção, né, me causou uma sensação, uma emoção, e aquilo ali acabou sendo retido. Quando isso é retido, ela vai para a memória de curto prazo, né? E se essa memória de curto prazo a gente estimula mais ainda, a gente vai para uma memória a longo prazo, né? Que ela retém muita informação durante muito tempo, né? Para transferir a informação para a memória a longo prazo, pode ser suficiente a repetição em alguns casos, mas normalmente é necessário um processamento profundo. Eu digo muito assim, quem nunca teve, né, uma sensação de que passou uma pessoa com cheiro que lhe fez lembrar a infância, porque aquele momento da infância trouxe alguma coisa muito importante para ela, e aquele cheiro estava presente naquele momento importante. Então, a gente caracteriza aí como uma memória de longo prazo, que eu tive que buscar, né, lá onde estava na gavetinha, lá no cérebro, algo que me remeteu ao passado, que no momento inicial ela era uma memória sensorial, era uma memória de aquisição, mas que eu prestei muita atenção e aí fui estimulada pelo cheiro e pela pessoa, que acabou sendo a memória de longo prazo. Deu para entender direitinho como é esse processo dos tipos de memória? Né? Eu espero que sim, mas para a gente concluir o nosso raciocínio, eu trouxe um esqueminha. Né? Input sensorial. O que é um input sensorial? É um estímulo, certo? É um estímulo. E aí, depois desse estímulo, eu vou ter o processo de aquisição,
que é a memória sensorial, né? Informação a qual não se presta atenção, ela pode ser perdida. Mas, se nessa memória sensorial eu presto atenção, ela vai passar para uma memória de quê? De curto prazo. A informação que não é retida, ela vai ser perdida também. Então, foi uma memóriazinha curta, que eu não dei atenção e acabou eu perdendo essa informação. Mas, se eu prestei atenção, o que é que eu vou fazer? Vai para a memória de longo prazo. Alguma informação pode ser perdida com o passar do tempo, se eu também não estimular e não der atenção. Mas, se eu estimular e der atenção, ela vai ficar lá guardadinha, tá? E sempre que um novo estímulo vier, eu posso remeter a essa situação de novo, porque eu estou guardado lá na memória de longo prazo, tá? Eu espero que vocês tenham entendido o esqueminha, tá? Mas qualquer dúvida, vocês leem o livro e eu vou estar disponível também no WhatsApp, né, para estar tirando as dúvidas de vocês. Eu trouxe aqui um trechozinho que eu disse assim: todos recordamos onde estávamos e o que estávamos fazendo na hora em que morreu Ayrton Senna, ou quando o segundo avião bateu na segunda torre no famoso 11 de setembro. Eu acho que todo mundo lembra, né, desse episódio, porque foi algo que chamou a atenção, foi algo que nos remeteu a uma atenção maior, porque todo mundo estava atento a isso. Mas ninguém se lembra do rosto da pessoa que nos vendeu os ingressos na última vez que fomos ao cinema, né? Só se aquela pessoa lhe chamou a atenção. E aí você acaba, né, guardando aí na memória de curto prazo e a de longo prazo, né? Mas essa memória ela pode ser perdida, tá certo? Vocês estão vendo que precisa de um estímulo muito forte para que a gente preste atenção e guarde essa informação? E é assim que funciona. Mas por que esquecemos, né? Aí eu trago aqui, deve ser devido ao quê? A falhas durante a codificação, que é no início, naquele processo que a gente tem que prestar atenção, que é na primeira fase que eu falei para você, ou falha na retenção, né? Passado o tempo, informação semelhante, é uma coisa que eu não vou precisar mais daquela informação e eu acabo esquecendo. Por exemplo, muitas vezes a gente necessita tanto gravar um número de um celular de uma pessoa. Então, a gente presta bastante atenção, né? Mas, se a gente não tem mais contato com essa pessoa, vai acontecer o quê? Acabar esquecendo, porque a gente não vai estar estimulando a nossa atenção para esse número, certo? E temos também a falha de recuperação. Informação posterior não permite recuperar a anterior, esquecimento motivado. Então, aquela memória lá de longo prazo, ela vai estar guardada. E quando a gente quiser remeter a alguma situação passada, eu posso ter tido alguma falha nesse processo, né, alguma patologia, e aí eu não consigo puxar essa informação, certo? Então, aí seria uma falha, né, de recuperação. Eu não consigo recuperar uma informação do passado, tá? Por algum motivo, por alguma patologia, certo? E ainda falando do esquecimento da memória, né? O envelhecimento, ele promove isso, né? Acidentes pode também, algum trauma. Preocupação em excesso faz com que a gente não preste atenção, né? A gente tem essa falha no processo da memória, tá? Privação do sono, quem aí tem um sono bem curtinho, né? Que não gosta de dormir direitinho, as horinhas que precisam dormir, né? Também pode prejudicar, né? E acabar fazendo com que a pessoa esqueça. E a doença como o Alzheimer, que é muito comum, né, nos pacientes de vocês, gente. Então, por isso a importância de entender a base, como é que funciona, como é que a gente adquire, para poder a gente trabalhar na melhora, que aí eu trago aqui, ó, técnicas para auxiliar. Vocês perceberam que no início do nosso conteúdo online eu falei para vocês que é necessário estimular, que é necessário a gente estar fazendo esse reforço para que essa pessoa consiga memorizar e aprender, né? Ela só vai aprender se ela memorizar, tá? Então, o importante é a gente estar estimulando com caça-palavra, com jogos de memória. E tudo isso a gente pode criar, gente. Não necessariamente a gente precisa comprar, né? A gente tem internet, a gente tem computador que pode estar fazendo isso, né? Estimulando. Uma dica que eu dou para vocês:
pega imagens, né, da família e faz um joguinho da memória, né? A gente tanto vai estimular ela a lembrar do familiar, como vai estimular também a questão do próprio jogo da memória, tá? Então, eu trago algumas dicas, né? Escreva, visualize mentalmente, faça associações, adote o calendário, repita quantas vezes for necessário, até que essa pessoa consiga prestar atenção e memorizar, né? E aí, o cuidador e a memória, né? Usar o calendário, promover o bem-estar e descanso do paciente, realizar leituras, relembre fatos, evite rotina nos passeios, façam rotas novas, né? Estimule novas amizades e relembre o dia. Então, é isso, gente. O meu conteúdo, né, online para vocês, tá? Foi esse, falando um pouquinho da memória. E no próximo encontro, a gente vai estar falando da promoção da saúde e qualidade de vida, né? Que, querendo ou não, é uma continuidade, tá? Desse nosso assunto. Então, espero que vocês tenham gostado. Eu vou estar disponibilizando agora para vocês, junto com o CRA, uma espécie de estudo dirigido para que vocês possam estar reforçando, né, esse conteúdo, e vocês precisam devolver para a gente esse exercício respondido, tá ok? Então, um grande beijo para vocês, se cuidem e até o nosso próximo conteúdo online.